Salve, salve nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. Meus amigos, em semana de decisão, semana de final de Campeonato Goiano, recebemos uma participação pra lá de especial. Tá conosco aqui Leandro Bittar, um dos nossos vice-presidentes. Eu fiquei pesquisando como que fala vice-presidente no plural, que é difícil, pô, complicado. Mas, pô, primeiramente, muito obrigado, Bittar, por estar aqui com a gente, ter cedido seu tempo. Sempre muito solícito quando a gente teve a ideia de chamar você para participar aqui com a gente. E conta para a torcida, quem não te conhece, qual que é a sua função lá no Vila, como que surgiu esse amor e como que está sendo fazer parte da diretoria que tem trazido de volta a dignidade do torcedor vilanovense. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite, Bruno. Um abraço aí para vocês, para toda a nação, todos os nossos torcedores, né, que estão aí ansiosos essa semana por mais uma decisão com o nosso Vila, né? E um abraço aí, assim, primeiro falar que eu acompanho aí vocês, né? Sempre que dá eu tô escutando aí o podcast, vendo aí os conteúdos que vocês têm produzido, né? E parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho bacana, estava falando mais cedo aí com o Bruno, o tanto que a torcida gosta, o tanto que é importante a gente ter torcedores, né, próximos, assim, fazendo essa conexão com o nosso, com a diretoria, né? Ali a gente precisa dessa aproximação, né? E é bacana ver quando a gente tem conteúdos assim como o de vocês, com qualidade e pessoas que têm conhecimento também do futebol, assim, é bacana essa discussão, eu estou sempre à disposição. E falar, bom, eu sempre, desde menino, né, acompanhei o Vila, com meu pai me levando para o estádio desde muito pequeno, assim, acho que como todos nós, né, a gente foi desde menino ali acompanhando e se apaixonando pelo Vila Nova, né? A gente tem aquela máxima de que o Vila não se explica, se ama, e, e aí essa paixão fez com que eu tivesse o desejo, né, de me tornar primeiramente associado do clube em 2015, depois conselheiro, e sempre próximo ali de todos, né? Eu sempre, assim, muito ligado ao Hugo, ao Dantas, algumas pessoas ali, até mesmo dos ex-presidentes, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com todos, muito respeitosa, nunca fui um cara de oposição, né? Sempre procurando trazer ideias, algumas coisas, soluções, né? Muitas vezes pro Vila, para os problemas que a gente tinha, né? À época, temos ainda alguns. Então, assim, foi natural, né? Quando o Hugo me chamou para fazer parte dessa chapa, eu não pensei duas vezes, assim, deixei bem claro para ele, até pela pessoa, né, que o Hugo é, de ser uma pessoa que consegue trazer muita gente para próximo dele, né, de todas as vertentes que a gente tinha ali dentro do clube, sejam oposição no passado ou não, né, tem pessoas muito boas ali dentro e o Hugo consegue trazer todas elas para convergir e fazer com que o Vila possa caminhar como a gente tem caminhado agora, com transparência, né, com muito trabalho, dedicação de todos que estão ali. E é isso, cara. A gente está batalhando, se dedicando ali para tentar colocar o Vila no patamar que a gente merece, né? Como o Bittar já antecipou, está conosco aqui também para desenvolver essa conversa, esse bate-papo. Uma voz que vocês já conhecem, né? Tá para lá de conhecida, o Bruno está aqui. Para nós é uma honra, né, Bruno, receber mais um membro da diretoria aqui, saber que eles também consumem um pouco do nosso conteúdo besterol que a gente faz aqui já tem um certo tempo. E salve, salve, boa noite, tamo junto. Salve, salve nação, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver assistindo ou ouvindo a gente. Cara, é uma honra, né, mano? A
imaginou chegar nesse patamar, né? Como a gente sempre fala aí nos podcasts, a gente ligava o áudio e só falava coisa que às vezes nem tem nexo, mas muitas pessoas concordam com a gente, é bacana de ver isso. E, mano, é surreal, né? Eu tô muito feliz por ele ter topado participar aqui com a gente. Como a gente sempre fala, né? Todo mundo que pode ou tem a disponibilidade, ele cedeu um pouco do tempo dele pra gente, então isso é muito, muito bom. E vamos lá, né? Vamos descobrir as coisas que acontecem no Vila e um pouco mais sobre a pessoa dele também. Exatamente. Sempre quando a gente recebe algum convidado que tem ligação direta com o Vila, que faz parte da nossa diretoria, que está vivendo 24 horas o Tigrão, a gente sempre tem essa curiosidade, né? E já falando de curiosidade, não tem como a gente puxar. Como que é fazer parte de uma diretoria que está levando o Vila de volta a uma final de campeonato goiano e com chances claras de poder tirar a gente da fila e voltar a vencer o campeonato estadual, que é muito importante. Eu tenho certeza que está todo mundo trabalhando no mesmo sentido para que isso venha a acontecer. E como que está a ansiedade do pessoal da diretoria? São duas decisões, a primeira agora no domingo lá em Anápolis e depois a primeira final de campeonato estadual no Oba. Essa semana eu tive pesquisando, é a primeira final de campeonato que o Oba vai receber, então possamos, né, estrear essa final com o pé direito, mas como que está sendo o ambiente? De certeza que é de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, mas também de muita ansiedade, né? É uma semana que mexe com todo mundo e não tem jeito, né? Desde o jardineiro ali no Delson, a galera que cuida ali do trabalho mais simples, até a pessoa do que seria mais ou menos ali o alto patamar ali, né? O topo. Como que tá sendo? Então, Christian, assim, eu trato assim, com muita procuro, né? Sempre ser bem racional assim em relação a essas questões e eu acho que a gente tem procurado também passar essa tranquilidade, né, pro nosso grupo. A gente sabe, lógico, que existe uma ansiedade e é gostoso, né, você poder viver uma semana assim de decisão, né. Vale ressaltar a gente com essa gestão, essa é o quarto campeonato, a terceira decisão que a gente. Quarto. E ainda tem um de aspirantes aí que a gente conseguiu, né, chegar na final. Então são 5 campeonatos, terceira decisão. E assim, eu sempre procuro, sempre falo isso. Eu vivo muito ali o pré-jogo, o jogo em si, ele traz uma tensão. Mas aí desligou, acabou aquilo ali, eu já procuro pensar no passo seguinte, né? Então, assim, a gente está focado nessa decisão, a gente sabe o quanto ela é importante, que eu tento passar para eles, e eu sempre falei isso, mesmo para o Hugo, o que representa, né, para nós torcedores. Eu acho que 15 anos sem um estadual é algo que o Vila Nova não pode ficar, né? E isso é uma ferida que eu vejo que o torcedor tem com ele e que a gente tem a oportunidade de encerrar, né, por aqui esse jejum e colocar o Vila novamente sempre nessa batida, né, de conseguir ser realmente uma força real, assim, de disputar com os nossos rivais aqui esse título, querendo ou não, o regional muita gente critica, mas é onde cria-se essa rivalidade, é importante para o torcedor, é onde cria o torcedor, é onde o menino formado, né, ele precisa dessa referência e, assim, a gente tá muito confiante, porque o trabalho que a gente tem e muito o grupo que nós temos, muito maduro, muito tranquilo e muito competitivo. Né? Isso que eu falo que nos dá essa tranquilidade, nos dá essa segurança, porque os nossos atletas eles são muito focados e concentrados e principalmente em momentos de decisão eles têm mostrado essa força, né? Quando a gente teve algum momento adverso, eles conseguiram dar essa resposta com maturidade, com experiência, né? A gente tem muitos atletas ali que foram capitão em outros clubes. Então eles têm conseguem suportar essa pressão, né? E conseguir também impor o nosso jogo, né? A gente
tem um time com um padrão, né? A gente não pode fugir dessas características e é isso que tem feito a diferença ao nosso favor. Eu acho que é isso que vai fazer com que o Vila possa competir não só agora no Goiano, mas também na Série B. É isso que tem nos dado muita confiança no trabalho não só da comissão, mas dos atletas também. Aproveitando o gancho que o Vitória acabou puxando, a Só gente te tem falado interromper, muito. Christian, a Ariane vai entrar agorinha, só para deixar claro, ela vai entrar agorinha aí, se ela aparecer do nada aí, é só para saber mesmo. Ela Não, falou que vai entrar. tá bom então, tamo junto. Mas aproveitando o gancho que o Vitória puxou, é algo que a gente tem falado muito aqui no VilaCast, né, Bruno? O time do Vila ele cresce, né, nesse momento decisivo, né? Muito. Os principais atletas ali chamam a responsabilidade, contando com o apoio também da galera mais nova. E isso que o Vitória falou é muito importante. O campeonato estadual ele é feito para você também trabalhar com a galera das categorias de base. Hoje a gente tem aí o Dudu, que é atleta revelado nas categorias de base, sendo uma das principais figuras do elenco. E outra coisa também que a gente vê muito acontecendo no Vila, que para mim é primordial também no futebol. Eles pregam muito respeito, né, com o adversário, desde a figura do professor Wagner Lopes, os atletas, a gente nunca viu, mesmo o Vila chegando como favorito nas decisões, aquele clima de oba-oba, já ganhei, entrando com o salto alto. Isso faz bastante diferença nesses momentos decisivos, né? Não, com certeza, eu acho que esse é um discurso que vem do presidente, né, e passa para todos. Eu acho que, cara, nem mesmo quando a gente fez a final da Série C, quando a gente conseguiu aquele primeiro resultado lá de 5-0, acabou o jogo, cara, a gente vai para uma outra partida do mesmo jeito que as coisas aconteceram a nosso favor. Se a gente não tiver concentração, foco e humildade, nós podemos sofrer também. Então, assim, é sempre essa batida, é sempre esse discurso, cara. Você nunca vai ver soberba dentro do nosso vestiário, dentro da nossa diretoria, da nossa comissão. Isso não existe, sabe? É um discurso único, cara, e por isso que eu acho essa sintonia que existe entre todos lá é muito bacana. E é isso que tem feito a diferença a nosso favor. Eu tenho certeza que os jogadores, muitas vezes a gente vê aí os corneteiros que eu estava comentando, criticando um jogador ou outro, cara, mas assim, só quem vive ali o vestiário e vê o quanto esses caras se dedicam ali e são unidos e fazem com amor mesmo, assim, com muita... Você vê o último jogo, cara, é surreal, assim, a dedicação e a entrega. Vocês não imaginam o que foi o vestiário depois, quando você olha um jogador no final de um jogo ali, todo arrebentado, mas assim, orgulhoso de ter entregado tudo dentro do campo. Ó, a Ariane chegou. Boa noite, Ariane. Salve, salve. Vem contribuir com a nossa conversa. O Bitá tá aí. Seja bem-vinda. Opa, boa noite. Bem-vindo, Bitar. Vamos dar continuidade. Depois eu quero fazer uma perguntinha. Pode continuar. Beleza, o que o Bitar falou é uma coisa que a gente viu muito na cara do Donato, né? A gente até brincou aqui no último episódio que o jogador feliz e chorando porque tá no Vila. Antigamente a gente via os caras chorando porque tava no Vila, mas por outra expressão, né? Por não receber, por ter um local de trabalho ruim. Mas você vê o Rafael Donato, um cara que já rodou muitos clubes, experiente pra caramba, que tá ajudando muito a gente. Falar bem do nosso clube, falar bem da diretoria, falar bem de tudo, é uma coisa que chega a ser nova pra gente, né? Pra, pelo menos assim, na nossa geração, minha, do Christian, que é pelo menos 20 anos, 25, a gente fica meio até assustado com isso, porque a gente nunca viu isso acontecer no Vila. E quando eu vi o Donato quase chorando lá no vídeo, eu falei, cara, esse ano tem que ser nosso, é nosso, e não tem como ninguém tirar isso da gente. Não, é isso aí. Então, assim, eu fico muito feliz. Cara, todos esses últimos grupos aí, mesmo aqueles que não ficaram, sempre tiveram pessoas, assim, muito identificadas e quando saíram, assim, a gente ouviu, né, de todos eles, cara, muito
muita gratidão, sabe, por ter feito parte ali daquele momento, né? O Yuri agora mesmo que saiu, pô, um cara excepcional, muito, 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 assim, dedicado e, cara, assim, cara te liga e agradeceu e, assim, a gente fica até, né, pesaroso ali com aquela situação, porque é um profissional também que a gente aprende a respeitar, a história do cara é muito bacana, e aí a gente vê o tanto que o ambiente hoje é muito bom, cara. Espero que a gente continue com esse ambiente, né? Que a torcida também mande essas energias boas assim pro nosso elenco. É o que eu falo, às vezes a gente não tem o melhor jogador do mundo ali, mas pra gente, cara, aquilo ali é o melhor jogador e tem que ser. Cara, tem que apoiar, tem que empurrar, porque só quem tá ali dentro sabe o quanto é difícil e o quanto esses caras se entregam. É muito importante, né, esse ambiente de trabalho, né, um bom ambiente para você desenvolver as suas atividades, né, seja qualquer função. E no futebol não é diferente, né? A gente vê muito acontecer isso dentro do Vila. E outra coisa que eu gostaria de puxar, também falando, né, de uma decisão, essa que a gente já passou, graças a Deus deu tudo certo. Mas tem uma foto emblemática lá no Oba, após o jogo contra o Juventude, até uma foto que o Hugo tá de joelhos agradecendo por estar bem logo atrás. Foi uma foto também que me chamou muita atenção. Ali é o Fred, cara. Eu já tinha entrado pro gramado, porque o Hugo ficou na arquibancada, aquela euforia, e aí eu tinha entrado pro gramado ali, que o Wagner tinha me chamado, né, para poder auxiliar ele, né. E aí essa foto é muito bacana, que o Hugo tá ali agradecendo, e o Fred, que é o nosso diretor de esportes olímpicos, que tá na foto ali atrás. Falha no engano. Mas, enfim, eu gostei de puxar essa foto, mas é para exemplificar que o que a gente tem hoje no pessoal da diretoria não são só dirigentes que fazem parte do Vila Nova, mas são torcedores. A gente se espelha muito. Porque a maior dificuldade que o Vila tem passado essa pandemia é sim a ausência de público nos estádios. A gente sabe que pra gente que é presente no estádio, esse fator de não ter a grana que vem da bilheteria causa bastante dificuldade. Não é à toa que a diretoria tem trabalhado em várias vertentes para angariar recursos, né? Seja lançamento de camisa, a própria inauguração do Resenha Colorado. Então, assim, é uma dificuldade imensa, né? Direto a gente escuta nas entrevistas todo o pessoal da comissão falando, às vezes a diretoria também, né? Fala dessa dificuldade. Como que está sendo tocar o Vila, né, nessa pandemia, sabendo que cada dia que passa é uma ação nova que vem de gestões que não cuidaram do Vila da melhor maneira. E qual que é como está sendo trabalhar, né, com esse financeiro um pouco limitado, mesmo sabendo que se não tivesse essa pandemia a gente poderia estar contribuindo muito mais ali nas arquibancadas. Então, Christian, assim, uma coisa que eu até conversando semana passada com o Hugo, né? O Hugo falando assim, cara, será que eu vou passar toda essa minha gestão, cara, sem ter isso daqui lotado, sem ter a torcida aqui um dia? Assim, acho que é a maior lamentação que a gente tem, sabe? Porque tantos momentos bacanas que a gente vem vivendo, né? Acho que vocês, né, imaginam, assim, disputar igual a Série C, do jeito que a gente disputou, jogos contra a Santa Cruz, na nossa casa, que eu acho que assim, o torcedor sempre pediu para que a gente jogasse ali no Oba, né, fazer daquilo ali a nossa casa mesmo, tem essa questão da identificação, e aí a gente pegar um Santa Cruz, né, um Paysandu, jogos assim que a gente sabe que ia estar lotado, vem um Aspirantes, faz uma campanha daquela, cara, a gente jogando contra Corinthians, Fluminense, né, vai para uma final, e aí agora também, né, cara, essa possibilidade da gente estar disputando o Campeonato Goiano, como você falou, levantar o primeiro título de campeão goiano dentro da nossa casa é uma possibilidade, assim, algo que pode ficar marcado, né, para a história do clube, e ao mesmo tempo a gente não vai ter o nosso torcedor ali do lado. Então, assim, não é fácil, não é só a questão financeira, mas é por tudo que isso pode representar, né? Eu acho que, assim, ter o torcedor ali ia ser completo, né? Imagina a festa que a gente não iria fazer,
né? Então, acho que isso que a gente lamenta muito. Agora, a dificuldade financeira, como eu estava até falando com o Bruno aí mais cedo, a gente sabia que ia ter muita dificuldade, né? A gente aceitou pegar esse Vila Nova já numa Série C, sem receita, né? Esse Vila Nova que vinha de uma situação complicada. Então a gente sabia muito dessa dificuldade que ia encontrar. Não é fácil um time, quando cai na Série B para uma Série C, e você tem uma estrutura, né, principalmente uma folha de pagamento muito mais alta, até pelo orçamento que você tem, e aí você cai para uma Série C e você não tem receita nenhuma, né, a realidade de contratação ela passa a ser outra. Então a gente precisou criar, né, mecanismos assim para que a gente tivesse pelo menos um fluxo maior no segundo semestre, que era onde importava mesmo, que era a Série C. Fizemos um time muito barato ali no Campeonato Goiano, sabendo dos riscos que a gente estava correndo, mas tudo pensado, né, e planejado para que a gente tivesse um pouco mais de orçamento para fazer a Série C, que a gente não podia ficar ali novamente. E aí vem a pandemia, cara, e praticamente acaba com todo o planejamento do ano. Aí a gente teve que recorrer, né? A live foi muito importante para a gente, as ações que a gente veio desenvolvendo, a necessidade, né, cara, faz você criar essas alternativas e a torcida participa muito, a gente sabe, né, o que o torcedor do Vila gosta e participa e está sempre junto. Então foi isso, basicamente, que nos salvou, cara. Assim, o torcedor mesmo carregando o time, né? A gente com o time, para você ter noção, ali na Série C, a sexta folha do campeonato. Aí você olhava os outros clubes, você falava, cara, será que vai dar? Será que não? Pô, eu não tenho como fazer um investimento maior, eu não posso errar numa contratação. É difícil, cara, mas o que eu falei, perfil do nosso grupo, o que a gente procurou trabalhar ali, a nossa diretoria que fica o tempo todo ali trabalhando, se dedicando, a gente conseguiu de alguma maneira passar por essa situação um pouco mais tranquilo, né? E aí quando a gente vem para esse ano, a gente sabia também que não seria fácil, porque todas aquelas penhoras, aqueles problemas que ficaram lá atrás e que muitas vezes ficam travados por você estar disputando uma Série C, eles vêm à tona. E aí você vai ter que começar a resolver, e é isso que a gente tem feito. Procurar destravar o clube, resolver esses problemas jurídicos, de penhora, de bloqueio judicial, para que a gente consiga, aí, no segundo semestre, ter uma condição melhor. Exatamente. Ariane, está de volta para fazer sua perguntinha. Sinta-se à vontade. Eu falei muito aí, né, Ariane? Às vezes você ficou até meio perdida. Não, que isso. A minha pergunta vai ser exatamente sobre público. A gente viu que parece que essa semana o prefeito chegou a liberar a presença de público nesses esportes amadores, tipo futebol de campão, essas coisas. Qual é a possibilidade da gente ter pelo menos uma porcentagem de público esse ano? Bom, Ariane, para falar a verdade, assim, vamos falar agora de imediato, né, que o pessoal está tentando, né, viabilizar o Campeonato Carioca na final, acho que o Campeonato do Maranhão também. Eu sou muito, assim, pé no chão em relação a isso. Eu acredito que seja muito difícil ter essa liberação, né, porque ainda é uma situação complicada para o gestor, né? Ele vai tomar uma decisão embasada em quê? Ah, porque estão abrindo isso ou aquilo. Eu acho difícil e eu acho que é um risco muito grande nesse momento também. Não falo só a questão aí do contágio, mas jurídico. Imagine eu começo a vender ingresso aqui para a semana que vem para o jogo do Vila contra o Grêmio Anápolis, a final, não sei o quê. E aí me vem uma decisão liminar hora antes do jogo ali e proíbe o retorno do público. Eu penso que para retornar público só no segundo semestre.
e aí eu já acho que existe uma possibilidade maior e é mais plausível. Isso tudo vai depender se a gente não tem aí novamente uma alta nesses números. Eu acredito que ali para agosto, setembro, quando a gente tiver mais vacinas, mais gente vacinada, isso possa acontecer. Galera que faz parte do VilaCast aqui, é algo que a gente sempre passou a comentar e a comentar, principalmente depois que a gente ficou sem ter público no estádio, né? Tanto eu, o Bruno, o Luiz, o Júnior, a Ariane, a Ana Lívia, o Michel. Onde que o Vila tá jogando, a gente vai, né? Seja aqui jogo em Goiânia, jogo no interior, às vezes quando pode sair do estado também tem a oportunidade, a gente também no Med Esforço. Então, quando a gente acabou ficando sem essa oportunidade, né, de estar presente no estádio, sempre quando surge alguma oportunidade, alguma nova atualização dessa questão de público, a gente acaba, né, tendo aquela esperançazinha. Mas eu acho que eu sigo também a mesma linha, né, e o mesmo parâmetro. E mais para o segundo semestre. Lógico que a gente tem muita vontade, principalmente pelo momento que o clube está vivendo, né? A gente já sabia da dificuldade desde lá de 2020, quando a gente estava na Série C. Graças a Deus a gente conseguiu acesso, voltou como campeão. Estamos na terceira fase de Copa do Brasil. Estamos de volta a uma decisão de campeonato goiano. Então a gente vai ajudando como pode, né? Vai procurando manter o sócio ativo, tudo que o clube lança. A gente vai lá, compra camisa nova, parcela no cartão, mas não deixa de ajudar, né, Bruno? Acho que foi algo que a gente sempre comentou aqui, né? Então, sempre quando a gente tem alguma oportunidade nova, assim, de às vezes falar, pô, será que vai ter público? Será que não vai? A gente surge aquela vontadezinha, né? Querendo ou não, a gente já tá caminhando para 1 ano e meio, eu acho, né? Já sem estádio. Uma situação que a gente nunca imaginou viver, né? Véi, é muito doido a gente falar sobre isso, porque a gente aqui do VilaCast sempre foi muito presente no estádio, os meninos aqui, as meninas também. Então, sei lá, é uma parte que dói. Eu sempre falo isso em todo VilaCast, é uma parte que dói muito na gente falar. De o nosso clube poder ser campeão depois de 15 anos e a gente não poder estar dentro do estádio. É uma coisa que dói muito, mas voltando, eu até brinquei, né, de no próximo final de semana, sem ser lá em Anápolis, a gente ficar na Rua do Oba, fazer uma concentração na Rua do Oba, ficar ali na frente, tentar passar uma energia para os jogadores, porque é arriscado, a gente sabe, por conta da pandemia, mas pra gente que não vai no estádio, tá muito complicado mesmo, ver só de fora, ver só em televisão. Eu não perdi um jogo no Serra desde 2015, então, no Serra, no Oba, né, onde o Vila jogasse aqui, em Goiânia ou em Goiás, eu não perdi um jogo. Então é muito difícil pra gente. Só que, ao mesmo tempo, nosso time tá bem. Então, é um meado de coisas assim que você fica, cara, é gratidão Estou pelo Vila tá bem. feliz e É feliz e triste. puto. É feliz e puto, né? Mas é uma coisa muito pesada pra gente. Só que, com fé em Deus, vai passar logo e em outubro, setembro, no próximo semestre, a gente poder, tá? Eu acho que, sei lá, quando eu pisar no Oba mesmo, que tiver jogo, ou no Serra, cara, eu acho que eu vou chorar, velho, porque é um trem, sei lá, é uma terapia tão forte pra mim ver um jogo, mesmo quando o Vila tava mal, quando foi em 2019, que caiu, tudo. Eu não perdi um jogo, não perdi uma resenha com os amigos no estádio, então vai ser uma coisa muito emocionante. E eu sei que você também sempre foi torcedor de estádio, né, de bancada, sempre foi muito ativo. E eu queria te perguntar a sua maior loucura, assim, que você já fez pelo Vila? Tipo, jogo no meio de semana ali, vou lá pra São Paulo, vou pro Rio, vou fazer uma loucura pelo Vila. Cara, assim, fora, eu já assisti alguns jogos. é, eu tive, mesmo em 2019, eu fui em alguns fora. Um que eu fui, cara, que eu, assim, saí do nada aqui. Quando o Hugo aceitou o convite para ser diretor de futebol lá do Estival, o Vila foi jogar em Sorocaba, cara, contra o São Bento. E, pô, ali o time já tava, assim, despedaçado e um ambiente ruim, cara, pesado. E eu tive um dia no treino lá. E sabe quando você sente, assim, que o clima não tá legal? E o Hugo ali sofrendo, né, cara, tentando. Todo mundo ali, que sofre funcionário, sofre todo mundo, né? Nunca é uma situação agradável. E aí o Vila jogar numa terça-feira, terça-feira.
em Sorocaba, cara. Eu cheguei aqui, falei pra minha esposa, eu vou comprar uma passagem, eu vou para São Paulo, vou pegar um carro lá e eu vou para Sorocaba, porque o Hugo tá lá sozinho e ele tava realmente sozinho, não tinha ninguém, né? Só ele e a delegação. Cara, liguei para ele, falei: Hugão, onde você tá? Cara, tô aqui em Sorocaba, em tal lugar. Eu falei: então você arruma um quarto aí para mim que eu tô chegando. Ele falou: cara, não acredito que você vai vir aqui. Eu falei: tô indo. E peguei o carro em cento e poucos quilômetros aí, dirigindo também. Cheguei praticamente na hora do jogo. E o Zé Roberto, que é hoje o atacante do Atlético aí, cara, era um clima muito, muito estranho, cara. Esse jogo é muito engraçado, porque o São Bento tava caindo também, né? São Bento mal. E a torcida, aquela torcida do interior de São Paulo ali, dos corneteiros mesmo, sabe? Aqueles tiozão da pipoca, assim. Você olhava aqueles tio, cara, fanático, e eu olhava, achava até massa aquilo. Colocaram a gente num lugar assim, na arquibancada, que só tinha um vidro separando a gente da torcida deles. E aqueles tiozinho, cara, muito frio no dia. E os caras xingando o time deles na hora que tava aquecendo. Eu falei: que isso, cara, mas os caras aqui são muito loucos. Mas o cara xingando o Zé Roberto, xingando o goleiro. Falei: goleiro, seu frangueiro, você não sei o que, some daqui, você é ruim pra caralho. Eu falava: meu Deus do céu, cara, não é possível que nós não vamos ganhar esse jogo. O time deles despedaçado. Aí começa o jogo, cara, o Zé Roberto faz um gol, logo de cara, e ele vira pra torcida e começa a xingar a torcida, começa a brigar com a torcida ali, que a torcida tava pegando no pé dele. Aí eu falei: cara, o Vila não tem jeito, né, cara? Perder pra um time desse, quando a fase é ruim, todo mundo, assim, contra o São Bento, tudo pra gente ganhar o jogo. Deu tudo errado, a gente perdeu 3-1, o Mezenga fez um gol no final lá, e, cara, esse foi um dos jogos, assim, desses últimos aí que eu lembro que eu saí do nada, assim, mas pelo que eu senti mesmo, assim, sabe? É muito ruim, cara. Eu acompanhei um pouco desse rebaixamento aí, porque eu fui em alguns jogos, e é ruim demais, assim, igual o Hugo tava ali, né? Mesmo o presidente na época lá, cara, o sentimento é muito ruim, assim, você vê que não tem muito o que fazer, que o time já tá, sabe, que a vaca já foi pro brejo. Esse é um momento, assim, que eu espero não viver na nossa gestão aí, porque realmente você fica abandonado, você fica sozinho, né? Muitas vezes é culpa do gestor mesmo, mas é muito ruim você sair daqui e jogar fora e, às vezes, numa situação, já que você sabe que o time não tem condição nenhuma de reverter aquilo ali, é complicado. E aí essa foi a última, assim, Mas eu já fiz muitos, né, cara, de sair, de matar isso ou aquilo para poder desmarcar compromisso, para poder ir lá ver o Vila, né, de atrasar também para chegar em algum compromisso que tinha e a mulher tá brava e tudo mais. É aquela coisa, igual eu sempre fui, né, nunca fui de me ausentar do estádio, eu sempre gostei de ir. Eu falo, o programa de estádio ele é muito bacana, especialmente assim para a nossa torcida, né, que vive muito, que participa muito, que vai do céu ao inferno ali em 10 minutos, né? Eu falo pro Hugo, a gente avalia um jogador com 15 minutos de jogo. O cara estreou, 15 minutos de jogo, você já sabe se presta ou não presta. A torcida do Vila é assim, já demite o cara antes de ir pro vestiário. O técnico que não sabe, que não entende. A gente é muito intenso, né, cara? Isso é muito bacana. Igual o Bruno falou, né? Pra gente é uma terapia, né? Mesmo passando por maus momentos igual a gente passou em 2019, né? Que foi o último ano a gente pôde estar presente. Mas às vezes acontecia bastante. Eu falo muito por mim. Tava com problema no serviço, problema em casa, família e tal, mas sabia que tinha jogo. Sabia que era dia de Vila. Então é diferente, você já acorda diferente, você procura fazer as coisas um pouco mais de rapidez, pra você chegar em casa logo e vestir a camisa e ir pra Terra Dourada, pro Oba, pro Olimpo, pra onde seja o jogo. É completamente diferente.
A gente também tem história de sair, o Bruno, o último jogo que a gente pôde estar presente, né, Bruno? Foi lá em Jaraguá, a torcida, o Bruno foi, o carro quebrou, nem lembro como é que ele foi que ele voltou. Então, assim, a torcedor do Vila tem muito isso. Eu falo que o Vila é muito clube família, a gente acompanha demais o Vila, onde quer que seja. E para mim, assim, o que mais assim, ficou marcado negativamente em 2019 na questão de torcedor foi ver nas arquibancadas pessoas que assistem o jogo como eu ali, fanático, vidrado, em pé e sentado, apático, atônito, sem acreditar no que está acontecendo, no que está vendo. E a gente entra, né, para uma temporada de 2020 sabendo da dificuldade que é a Série C. Os meninos ficaram cansados de me escutar falar aqui, tanto que eu odeio a Série C, tanto que eu não queria mais pisar lá. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente faz, né, essa campanha de restauração, volta no acesso contra o Ituano e depois consegue o título contra o Remo. E tem agora uma Série B dificílima, né? Fiz todo esse parágrafo para puxar essa pauta da Série B. Como que está sendo, né, essa preparação? A gente sabe que, para mim, na minha opinião, vai ser a maior Série B dos últimos anos, aí, da década. Porque se a gente for pegar, né, a gente tem 5 campeões nacionais na Série B, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, Guarani, né, que são os 5. Também os outros concorrentes que a gente sabe que quando joga a Série B também são muito difíceis. É um campeonato muito nivelado, né, muito equilibrado. E, cara, vai ser muito complicado, mas é bom também pra gente acompanhar, né? A gente brinca muito aqui no VilaCast. Nossa, meu sonho é voltar a jogar no Premier, jogar sábado, jogar terça, jogar sexta. Então, Ontem como eu que vi, eu tá não sei sendo quem, essa preparação? eu vi, acho que, não sei se é o Villanovano, quem colocou no Twitter lá que, pô, que saiu a tabela ontem, falei, que bacana ver meu time jogar sexta-feira, que saudade que eu tava disso, sexta-feira, 9h30 da noite, né? E é isso mesmo, né, cara? Porque a gente às vezes fala, né, porra, mas vai jogar terça-feira, não sei o quê. Depois você acostuma, você fala, pô, mas terça-feira, 7 horas era um horário ruim pra caramba, mas hoje faz falta, né? Então, até porque você tinha mais jogos, né? É isso daí. Cara, assim, a Série B realmente vai ser um campeonato muito complicado pelas, né, equipes que a gente tem. Sempre foi um campeonato muito difícil, né? Haja visto, assim, que tem muitos times que já jogaram, como você falou, que estão acostumados, que conhecem a competição, que não são esses times, né, que vêm de Série A, tudo, mas a Ponte Preta, o Avaí, o Coritiba, todos esses clubes, o próprio Vila, o CRB, o CSA que aprendeu a jogar também, que volta e meia ali está brigando, teve acesso, e isso faz com que o campeonato fique ainda mais difícil. Não qualquer clube que vai jogar uma Série B que vai garantir acesso, que sabe. É diferente. Hoje eu olho muito o seguinte: você olha para a Série A, você consegue apontar, né, os clubes que você sabe ali que vão brigar na parte de cima, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, né, que são os clubes que vêm brigando. E na Série B você não consegue fazer isso. O Cruzeiro, ano passado, pô, patinou porque não conhecia a competição, por vários fatores, né? E a gente tem que ter muito equilíbrio, né? A gente tem feito esse planejamento até por conta do nosso orçamento. A gente precisa ter os pés no chão, muita cautela. A gente não pode querer atropelar as coisas, né, de subir de qualquer jeito. A gente já teve essas fórmulas, né, no passado dentro do Vila e não funcionaram. Então, assim, a gente tem procurado montar um time com um perfil da competição mesmo, muito competitivo, algumas peças que a gente entende que precisam, a gente deve trazer, mas o mercado não está fácil justamente por ter esses grandes clubes disputando a Série B. Então a gente entra numa concorrência muito desleal com o Vila Nova nesse momento. A gente vai ter um orçamento baixo, né? Eu não posso também falar para a torcida aqui, mas a gente deve ter uma das 5 menores folhas do campeonato. A gente precisa ser certeiro na hora de trazer esses atletas
e ao mesmo tempo a gente vai ter que buscar nomes aí, alternativas, que muitas vezes não estão nos holofotes, né? Então, a gente precisa, primeiro, pensar nesses 45 pontos, e aí, a gente conseguindo isso, a gente vai ver o que a competição nos reserva. Se tiver condições de brigar, de contratar, vou fazer, né? Estamos no tiro aí, faltando 10 rodadas e estamos ali em cima com condições, é lógico que aí a gente vai buscar se reforçar ainda mais, porque a gente não pode fazer isso hoje, mas a gente vai ter um time, cara, competitivo, com muita luta, com muita garra. Tenho certeza que o Oba vai ser nosso diferencial. E quando voltar a torcida, cara, a gente vai fazer daquilo ali um caldeirão e muita gente vai tremer ali dentro. A gente Se Deus comenta quiser. muito sobre essa questão de time, de acesso, de pontos. A gente comenta muito nos grupos que o diferencial do Vila pode ser a união do elenco e também o comprometimento da diretoria. Manter salários em dias é essencial. Não importa, tipo, a gente teve 2018, se eu não me engano, 17, a gente quase subiu, e sendo que todo mundo sabia que salário não estava em dia. Então o problema extracampo atrapalhou muito. Eu acredito que esse ano pode ser um diferencial enorme do Vila dentro da competição. Não, com certeza. Esse ambiente, como eu estava falando mais cedo, não é só com os atletas, eu acho que assim, o nosso grupo, hoje que eu falo, de diretoria, todo mundo ali, os funcionários, a gente tem muita confiança no trabalho, entendeu? Assim, pode ser que o resultado às vezes não venha, mas, cara, assim, tudo em dia, o salário, a gente procurando a premiação, ser uma premiação bacana, a gente honrar com esses compromissos, honrar com os atletas, isso deixa o cara mais tranquilo, isso passa essa confiança, que eu falei mais cedo também, de ter pessoas, né, como o Fabrício, que é um cara experiente, aí a gente olha, tem o Donato, sempre foi capitão, onde passou. Aí o Simon era capitão no Ipiranga e tá lá com a gente. O Bambu, que foi capitão por onde passou. O Alan, que já foi capitão aí também, nosso, em outras oportunidades. Então você olha para dentro do elenco assim também e vê que tem pessoas ali que têm o perfil de liderança, que são pessoas que a gente confia muito e que dão suporte para os outros, sabe? Para a molecada, o Dudu, o ano passado o Pablo, muitas vezes, cara, o moleque não consegue jogar, não sei o que, você vê um jogador desse chegar nele e pôr ele para cima, é muito bacana. O Kelvin, a gente tem feito um trabalho com ele com paciência, a gente tem visto essa evolução dele nos últimos jogos, a gente espera que ele possa render também, voltar a ser aquele jogador numa Série B. Então, assim, é difícil, é complicado, mas a gente tem um time, cara, muito competitivo e a gente sabe das nossas carências, mas a gente vai lutar e vai lutar muito, assim, você pode ter certeza que o que aconteceu no último jogo, a gente vai deixar em todos os jogos da Série B, cara. É o que bate muito na tecla, né, na questão, assim, da torcida, né? A gente sabe que a gente vai ter uma temporada muito difícil, né? Assim que acabar o Campeonato Goiano, já tem a estreia na Série B, passa a estreia contra o Botafogo, já tem o primeiro jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Então, vai ter que ter peça, né? O elenco ele vai ter que estar muito bem preparado. A gente confia muito no trabalho da diretoria. Eu estou muito pé no chão com essa questão das contratações. A gente tem também a questão da limitação do orçamento, né? A gente estava até conversando isso mais cedo. Lógico que, igual o senhor falou, não vai. Às vezes vai chegar aquele cara que não está tanto na mídia, não tem tanto holofote. Mas acho que o primordial de tudo é o cara entender o ambiente de trabalho, aonde ele está, se integrar ao grupo. Eu acho que no começo, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas no começo eu acho que é até importante o cara jogar sem público, porque às vezes a torcida queima um moleque mais novo ali, com um tempo de jogo, ou com um jogo só dentro de casa, que às vezes ele não entra tão bem, tá nervoso por vestir uma camisa do Vila Nova. Tem muita atleta que nunca vestiu uma camisa com o nosso peso na Série B.
Então, por exemplo, o próprio caso do Pablo, ano passado, né? Acho que talvez não teria a adaptação que teve, desenvolver se o futebol conseguiu desenvolver, se às vezes nas primeiras oportunidades já tivesse sido cornetado. Eu lembro que ele joga o Campeonato Goiano com o Ariel, acho que não tanto como segundo volante, um pouco mais como uma figura de meia ali, e ele não aparece muito, tanto é que ele fica esquecido ali no elenco, a gente até pensou que às vezes fosse liberado. E quando o Bolívar chega e consegue encaixar ele com o Dudu ali, os dois fazem um grande campeonato, foi para mim, ao meu ver, a grande dupla de volantes da Série C. Então acho que é importante também pensar nesse sentido, né, Bruno? A gente conversa muito sobre isso, a gente tenta meio que usar um pouco dessa nossa visão para estar passando calma, né, para a galera, esperar as coisas acontecer, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a temporada é muito longa, né? Demais, velho. E, cara, eu nunca fui de cornetar jogador só por ele chegar no clube. Eu sempre falei, não, tem que ver pelo menos o cara jogar uns 3 jogos de titular pra ver a capacidade do jogador. Lógico que às vezes vai errar, vai trazer um jogador que não dá conta mesmo, isso é normal, normal, muito normal no futebol. Só que a diretoria tá mostrando que tá fazendo bem ao contrário, né? Traz jogadores que não estão no holofote, como foi o caso do Pablo, do Dudu, até do Yuri, que foi muito importante na nossa Série C. O Bambu também, que pô, pensou que praticamente já estava aposentado, veio pro Vila, foi campeão, tá na outra final de Goiânia agora. O cara é um talismã, né? Onde passa, ganha título e é muito feliz. E isso é muito importante, cara. Eu até concordo essa parte de não ter público ajudar esses garotos. É muito importante porque não vai ter aquela corneta no pé do ouvido dele, ele vai ter na rede social? Vai, mas é muito menos do que no estádio. Eu me lembro de altas vezes, só do Matheus antes eu pegar na bola, a torcida já xingava o cara, vaiava, e isso afeta muito o jogador. Psicologicamente abala muito. E a gente tem agora o próprio caso do João Lucas, tá voltando, que é cria do Vila também, que é um jogador excepcional. Quem viu ele pela base sabe o tanto que ele consegue jogar. Eu vi ele nos anos da base, eu vi ele, fui em altos jogos da base, eu vi o tanto que ele é um bom jogador, o próprio João Pedro. Então acaba sendo importante não ter torcida nesse ponto e para os caras crescer, né, velho? É muito bom para eles crescer e mostrar o futebol deles. E numa vitrine de Série B não tem jogador que não queira jogar. Então, isso é muito importante. Como o Bitar disse, o próprio Kelvin, né? A gente sabe da capacidade dele, do futebol que ele tem e que ele possa reencontrar o futebol aqui no Vila. Que a gente torce muito para isso, porque quem já viu ele nos tempos antigos sabe que ele é um bom jogador, que sabe finalizar, sabe driblar, é velocista. Então a gente tem essa esperança e eu acho muito importante mesclar a base com o povo experiente. Eu sempre pedi muito isso no Vila, de usar a base, porque quando eu acompanhei a base tinha umas peças muito boas, que era o próprio Felipe, que foi vendido, o Batata, o João Lucas, o João Pedro, o Brunão, o Luizão. Então o Vila tem que usar assim e tem que aproveitar esse momento. Pô. É isso aí, eu acho que a gente, igual, vamos para um campeonato aí, a gente tem o Éder, a gente tem o João Pedro, que são meninos que a gente, cara, precisa pôr para jogar e quer dar essa oportunidade. É importante para eles, é importante para o clube. A torcida, né, pede, por mais que muitas vezes a gente não tenha essa paciência, cara, mas jogar um campeonato brasileiro, jogar um brasileiro de aspirantes como eles jogaram, cara, aquilo ali é muito diferente, assim, do que eles tinham na base. Então, o jogador precisa também se ambientar. A gente traz, igual, o João Lucas, o próprio Zé Neto, que está lá também, que são jogadores que a gente precisa ter mais paciência. Então, assim, a gente está trazendo agora para ter um pouco mais de tempo, né, pensando para esses caras viverem esse momento também, para que no futuro eles estejam mais maduros e possam render com mais naturalidade, mais tranquilidade, né? Que você falou. A gente, principalmente ali no Oba, né, cara? O jogador pisa com 15 minutos, a gente já quer ir lá, pode passar no RH, pegar seu chapéu e ir embora, irmão, porque você não serve para jogar no meu Vila. E é sempre assim. E aí a gente vê os jogadores saírem, daqui a pouco fazer gol em outro time, você fala, pô, mas esse cara no Vila não jogava, esse cara no Vila não fazia gol. É muito assim,
o ambiente, ambientação, adaptação, isso é importante. E isso acontece muito, né? Principalmente nos últimos tempos aí, nos anos mais recentes. Galera do Twitter, né, que é a que mais ativa na rede social, gosta de uma piada, uma brincadeira, os caras fizeram um perfil lá, saia do vídeo e faça gols. O cara tava aqui, tava aquele suco de gesso, a bola batia na canela e não dominava, e quando sai, começava a sair os gols. É ter calma, cara, ter calma, é ter um bom ambiente de trabalho, é caminhar corretamente com as coisas que estão acontecendo. Os meninos Ariane, falam, né, cara? Não tinha, acho, o Humberto, né, fala muito disso. Como é que você quer que a bola entre, cara? Se, o cara parava o carrão dele lá no barro, não sei o que, cara, e tudo isso. Outro dia eu tava conversando com o Maia, com o Alisson Maia, com o Arthur Rezende lá depois do treino, e, cara, assim, eles falando, porra, cara, o ambiente gostoso aqui, bacana, né, esse ambiente nosso aqui, e eu fico pensando, assim, eu vejo as histórias, né, o Maia falando do jogo em 2019, aquele jogo do Serra Dourada, que é fatídico, o jogo lá que eu acho que rebaixou a gente de vez ali, vocês deviam estar naquele 2-2 lá, né? E aí ele falando, cara, eu olhava aquilo e falava, não é possível, cara, que a gente vai conseguir virar esse jogo, né? E aí depois a gente ia conversar com os meninos ali, ele e o Kelvin estavam no Curitiba. Aí tava o Kelvin, o Arthur e o Alisson, e aí a gente conversando, e aí eles falam, cara, aí a gente vai conversar depois do jogo, cara, pô, você via que o ambiente aqui não tava bacana, que as coisas não aconteciam, e hoje eu acho, tô aqui, cara, é tão legal, é tão bacana, o ambiente aqui é tão diferente do que as pessoas me contavam naquela época, né, e aí eu falo, a gente voltei. E aí é isso, cara, você fica vendo, fala, cara, nada é por acaso, né, nada é por acaso, o jogador mesmo, estão me ouvindo aí, né? O jogador mesmo, cara, ele sente, entendeu? Quando o ambiente é bem cuidado, quando as pessoas estão se dedicando, quando o trabalho está sendo feito, isso faz diferença. Não é só no Vila, vai ser em qualquer clube, né? Quando você abandona o clube, que o pessoal fala, deixa tudo ali na mão de um ou de outro, é difícil para você gerir, é difícil para você colocar as coisas em dia. E é difícil para o jogador também. Quando ele se sente amparado, quando ele sabe que ele tem respaldo ali, pô, não estou sentindo bem, vai ali, conversa, esse diálogo que eu falo que a gente tem muito aberto com todos os funcionários, é muito bacana, cara. Isso tudo reflete em campo, acho que principalmente para o jogador. Às vezes o cara não é daqui de Goiânia, aí ele chega e tá num ambiente de trabalho muito legal. Só para tocar num ponto aí, que esses dias eu estava até lembrando e conversando com o Matheus, que é nosso assessor de imprensa. Eu estava assistindo o jogo do 12 de outubro, que tem o Coronel e o Salinas, que jogaram com a gente o ano passado. E o Salinas hoje é titular do 12 de outubro, né? Vem jogando o Campeonato Paraguai, vem jogando a Sul-Americana, fazendo bons jogos, assim, não sei se já tiveram a oportunidade de acompanhar. E aí o Matheus falando, poxa, cara, e não deu certo aqui. Eu falei, Matheus, o cara saiu do país dele pela primeira vez, veio para cá com a esposa grávida. Daí a esposa tem um filho, do nada, em 3, 4 dias, fecha tudo na cidade, fecha tudo no país. O cara tá aqui perdidaço, não sabe falar a língua direito, não tem um amigo, tá com um filho pequeno em casa. A gente até chegou, assim, na hora que o empresário ligou, falou, cara, preciso mandar o Salinas de volta para casa dele, a mãe doente. Então, assim, pô, vai embora, né, cara? Assim, por mais que a gente queria contar com o cara e a gente via que o Coronel a mesma situação. O Coronel tinha virado titular com o Bolívar, fez um último jogo muito bom contra o Anápolis lá, deu assistência e tudo mais. E aí, pô, um cara que tá sozinho, sem esposa, sem nada, sem ninguém aqui, como é que você quer? A cabeça desse cara, ele fica louco, né?
esses dois são jogadores que poderiam estar com a gente nessa campanha do ano passado e que a gente acabou perdendo por conta daquele momento. Então, assim, o ambiente conta muito. Sem dúvidas nenhuma, eu acho que isso é primordial. Ariane, você ainda está aqui? Mais alguma contribuição? Não, é só, eu queria só fazer uma perguntinha. É como que o Vila, sabe que a rede social é um lugar cheio de corneta, principalmente o Twitter. Como que jogador, porque agora a gente viu que o jogador do Vila infestou o Twitter, né? Não tem nem como a galera criticar. Como que eles encaram isso hoje em dia, vamos supor? Não, Ariane, é assim, eu estava falando com os meninos mais cedo, né? Eu acompanho tudo, eu gosto muito, né, de participar, não só das redes sociais, mas eu assisto todos os programas, escuto todos os programas esportivos todos os dias. Às vezes de madrugada eu chego, fico aqui é, ouvindo, né, o podcast, os programas de torcedor, e assim, a gente acaba passando muito para eles também, eles acabam vendo, né, quem realmente comenta, quem realmente critica com fundamento, é, quem está ali só para cornetar, né, a gente acaba vendo, e aí muitas vezes a gente orienta, né, eu vejo às vezes um jogador que responde alguma coisa, né, eu procuro falar, cara, esse aí não é assim, esse aí é um torcedor assim, esse aqui você não precisa nem dar moral, esse aqui, porque a gente que vive ali, né? Vocês sabem também quem são realmente aqueles torcedores que querem o bem, que querem fazer uma crítica construtiva, que estão ali para tentar ajudar de alguma maneira, para apoiar, daqueles que não, cara, não tem compromisso com nada, vai só para criticar, só para falar mal e não consegue separar as coisas, né? Muitas vezes o jogador faz um jogo ruim, passa por uma fase ruim, e aí daqui a pouco lá na frente, aquele cara que estava criticando, ele tá comemorando, falando que é o melhor jogador da vida, que esse cara não pode sair do Vila, e a diretoria tinha que renovar para ontem. É assim, eles acabam tendo essa noção também. Mas eu acho que os jogadores do Vila têm lidado bem com isso, assim, né? Principalmente em rede social, assim, não costumam ter muito bate-boca, essas coisas assim. Eu acho que, até pela fase, né, pelo momento que a gente vive, uma crítica ou outra é normal, a gente sabe que acontece. O torcedor do Vila é muito 8 ou 80, né? E a gente sabe que a gente tem que procurar encontrar esse equilíbrio, justamente na hora da crítica ser algo construtivo, né? A gente, pelo menos eu, os meninos também têm muito essa noção. Quando a gente abre o microfone aqui, coloca a nossa cara, a gente, lógico, quando tem que criticar, quando tem que, né, entre aspas, bater, a gente bate, mas quando tem que elogiar também, principalmente nas figuras que chegam, né? Eu falo muito por essa galera que tem chegando agora, igual o Arthur Rezende. A gente brinca, cara, que contratação pontual, o cara joga de terno, é lindo ver ele jogar e tal. O próprio Jorge me encaixou muito bem no nosso gol. Eu procuro trazer mais à tona essa galera que vem de fora, porque às vezes o cara tá aqui há 2, 3 anos, a gente já conhece. E são coisas que a gente não pode cobrar. Por exemplo, o Alan Mineiro. A gente sabe que a principal característica dele é o quê? Passe e finalização de média e longa distância. Eu vou cobrar do Alan Mineiro recomposição, vou cobrar dele pegar a bola lá no pé do zagueiro e caminhar até o ataque. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter pautado na nossa mente, mas na hora que às vezes a gente enxergar que o cara não tá tão legal também, de saber fazer a crítica de forma que o cara aceite, né? Porque não é só chegar e bater e falar da forma que às vezes não convém tanto, porque aí você gera só desconforto, né? Então, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Bruno? De ter essa crítica construtiva, mas também quando tem que elogiar, a gente elogia, né? Igual, por exemplo, eu vi muito nos últimos tempos o pessoal falando do Enan nas redes sociais. Ah, que o Enan não corre, né? É preguiçoso. Vinha de uma lesão, aí depois ele teve Covid. E, cara, você vê o Enan contra a presidência, ele tava marcando lateral. Daí, como é que o cara vai marcar lateral? Ele vai pra frente, ele vai fazer pivô, ele vai chegar e vai finalizar, a perna do cara acaba. Ele é um dos caras que Então, mais correm nos jogos do Vila. O cara que conecta o Enan e não corre 2 quarteirão. Então é complicado. então, esse é um ponto que muitas vezes assim, o torcedor não sabe, né? É imprensa, né? Mas a gente
tem essas situações que é esse pós-Covid. Tem estudos aí que mostram que boa parte, 16% dos atletas tem algum tipo de sequela. E ela, às vezes, não é uma sequela que a gente vai notar no dia a dia ali, ela vem com o tempo. O Pedro Júnior mesmo, quando teve no CSA, ele teve o Covid e depois voltou, ele começou a ter problemas muscular na panturrilha. Cara, e assim, você olha, você fala, cara, não tem nada a ver com Covid. E aí depois você vai buscar, não, existe uma referência em relação a isso. O Formiga, que muita gente criticou aí, critica, gosta de pegar no pé, cara, ele veio numa situação, ele fez o primeiro jogo contra o Manaus, logo se contundiu, aí ficou um tempo no DM, a hora que ele volta, ele pega Covid, e aí, cara, também teve muita dificuldade para poder se condicionar, para recuperar. E aí hoje eu vejo assim, a gente acompanha os números, você olha o Formiga em números, né, de percentual de gordura, força, cara, ele evoluiu demais. O cara hoje é muito forte, ele é muito, você não tem noção, é um robô. A galera critica, mas ele tem muita força e tem melhorado. Tem melhorado. Assim, é o que eu falo, às vezes o jogador vai se ambientando, vai entendendo mais o esquema de jogo e tudo mais. E isso aconteceu com o Enan, o Simon também teve um quadro assim, o Gilcinho também teve problema. Então, é uma situação nova, né? Que a gente às vezes vê o jogador ali em campo voltando de uma lesão, fala, pô, mas esse cara treinou 15, 20 dias aí, já era para estar em forma, tudo, mas nem sempre é assim. Exatamente. Caminhando para o nosso fim, a gente já está com quase 1 hora de Ô, conversa. louco, é. Tem que liberar o homem, né? O homem é Não, eu tô casado, a aqui mulher por deve estar conta. aí. A mulher, eu É, pus não, a mulher a já saiu gente. pus a mulher para dar uma volta no shopping aí, tá tranquilo. Então a gente vai desligar aqui a gravação e vai ficar aqui falando. A gente sempre costuma brincar quando a gente recebe alguém aqui. Que, pô, falar de futebol é muito bom. Duvido então, melhor ainda. Infelizmente a gente tem essa limitação, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo. Então tem que ser assim online. Mas a gente tem projeto de receber, né, pessoalmente, que, pô, facilita bastante e melhora muito também o nosso trabalho, né, Bruno? Mas tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida, algo que você queira tirar do nosso vice-presidente? Tá mudo. Tô me perdendo aqui nos comandos. É tanta coisa. Mas, cara, uma dúvida assim, eu não tenho não, mas quero parabenizar, né, velho, o serviço que ele tá prestando pelo Vila, da própria toda a diretoria. É uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, a gente exalta muito a diretoria porque ela tem que ser exaltada. Porque a gente aqui é torcedor, a gente corneta jogador quando precisa, a gente fala mal, a gente fala bem, a gente é meio, como que eu posso dizer? A gente é mais racional que os outros, porque a gente, quando tem que bater, a gente bate, mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. A gente não é muito de só tacar pau e, e ficar por isso. Igual você disse, que tem muitas pessoas que só querem criticar, só querem ver os lados negativos das coisas. Mas aqui a gente vê muito lado positivo. O Mussi já esteve aqui com a gente, que é um dos diretores de patrimônio, já falou bastante da estrutura do Vila, o quanto ela vem crescendo, o quanto as obras estão muito para frente. Isso é muito bom, porque, como você mesmo disse, o Vila estava abandonado, né? E vocês pegaram um Vila que praticamente, cara, tava ali por tá, porque não tinha estrutura, não tinha nada ali. E vocês colocaram o Vila hoje num patamar que eu, para falar a verdade, eu não esperava que o Vila fosse chegar onde chegou tão rápido. Que é o Oba tá sendo totalmente cuidado, tá reformando a parte administrativa, tá terminando a obra da escolinha, asfaltou o bosque, o gramado tá melhorando. Aí você vai pro CT, tá recondicionando todos os gramados, tá trocando tudo, tá fazendo obra, então isso é muito importante e acho que todo torcedor deveria ver esse lado positivo, porque o futebol ele não é só dentro das quatro linhas, né? Ele vai além. E igual você disse, o ambiente de trabalho ajuda muito.
Não só no Cara, futebol, mas em qualquer um, né? e assim, o que eu falo é que a gente não para, sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, a gente tem procurado fazer. Sempre tem uma obra lá dentro do clube, às vezes é coisa que, cara, parece tão besta. Hoje mesmo a gente conseguiu automatizar os gramados da base lá de baixo, cara, e assim, o nosso preparador, o cuidador do campo lá, o Chico, às vezes tinha que descer, ele fazia 6 vezes o mesmo trajeto para poder ligar e desligar as bombas lá. E aí hoje a gente conseguiu automatizar. Cara, e só nisso daí já, assim, para ele, já é um puta trabalho. Ele já virou, falou, Bitar, assim, ó, o que o Hugo tem me dado de equipamento, de material para eu poder cuidar aqui do gramado, que ainda é longe do ideal, a nossa estrutura, para deixar aquilo ali, né, como a gente vê em outros gramados, em outros campos aí. Mas, assim, o que a gente tem feito, ele falou, cara, tudo que eu peço, procura fazer, uma ferramenta, uma máquina, um negócio, é o adubo específico para isso, para aquilo. Então, são essas coisinhas que, assim, o torcedor às vezes não percebe, mas tem muita coisa ali também. Depois, quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá e visitar, cara, que vocês vão se surpreender. Que a gente até, assim, se acostumou com aquela estrutura que a gente tinha e não via o tanto que aquilo ali tava ruim, sabe? Cara, hoje você Precário, né? entra e você fala, pô, isso aqui. Aí os caras brincam, não tem nem cara do Vila, pô, isso aqui tá. Mas assim, eu como falo, os meninos, tem que parar com esse negócio de achar que é o Vila sendo Vila, o Vila sempre foi assim. Cara, a gente tem que mirar no que os outros têm de bom, procurar trazer para o nosso clube. E porque a nossa história a gente tem, a camisa a gente tem, a marca é muito forte, a torcida tá sempre junto. E é isso que vai fazer com que o time cresça, cara. É muito bacana ver esse trabalho lá. E a gente não faz nada sozinho, não. Assim, a gente é só o instrumento, mas é muita gente ajudando, né? Não é só conselho, não é só patrocinador, um torcedor ou outro. Torcida, abraço o tempo todo. E é isso que eu acho que é o grande diferencial nosso, sabe? O nosso torcedor, o torcedor goiano como um todo, precisa entender que o papel dele é muito importante, assim, na contribuição que eu falo às vezes do sócio, lógico, o cara às vezes não tem condição de estar pagando todo mês, mas o quanto isso faz a diferença. Ele não pode ver só o benefício imediato de que, eu pago sócio porque eu vou em todos os jogos de graça. Não, cara, você vê o tamanho daquela estrutura, e quando você vê o trabalho sendo feito, as pessoas cuidando, zelando, deixando aquilo ali, eu tenho certeza que o torcedor do Vila vai abraçar ainda mais essa causa aí. Com E são certeza. Até uma surpresa que eu tive foi as visitas, né, que o Vila recebeu e tal. Aí foi na sede administrativa do Vila, né? Eu pensei, cara, eu não reconheci o lugar. Eu falei, velho, isso não é no Vila, não, porque tá desse jeito, tá? Eu pensei que era alguma coisa da prefeitura, porque tava tão bonito, o lugar tava tão Cara, você vê a diferente sala com o do que a gente estava presidente, acostumado. todo o mobiliário que tem sido feito lá pelo Carlos lá, tem feito pra gente, né, cara? Pô, doado todo esse material. É maravilhoso. Eu vou receber vocês lá um dia para mostrar isso daí, que vocês vão ficar impressionados, cara. É muito bacana, dá orgulho, assim, de ver a nossa sede hoje. Pô, foi na algo que hora. foi Só pautado aqui, chamar que a né? gente vai. Foi algo que foi pautado aqui, né? Quando a gente recebeu o Músimos falando que é um canteiro de obras hoje o Vila, né? E quando a gente tiver a oportunidade, né, de voltar ao Oba, visitar o CT, a gente vai ficar abismado, né? Com tanta coisa que mudou. E a gente tem visto isso, né? Uma das coisas que eu guardo também com muito carinho foi no jogo contra o Juventude, que o pessoal das mídias começou a filmar o Oba e mostrar a entrada dos visitantes, com os banners lá, coisa tudo bonitinho do Vila. E no bar o pessoal estava colocando o painel lá do sócio adimplentes em 2020. Coisas simples, né, como o senhor falou, mas que, cara, fazem muita diferença, né? É bacana demais a gente bater o olho lá e ler o nosso nome e falar, cara, eu fui uma pedrinha desse muro que vem crescendo, né? De tudo que vem sendo construído. A gente se sente útil, né? E para mim a principal palavra, com certeza, dessa gestão é a união, né? É a união de todo mundo em prol de um só objetivo.
estão acontecendo, né? Também nunca esqueço da entrevista do Hugo, que ele fala que não adianta nada a gente estar bem fora do campo, a coisa tá linda, mas sim dentro de campo, nas quatro linhas, não refletir. E graças a Deus está refletindo, estamos vivendo um momento muito bom. A gente, como torcedor, né, falando mais assim propriamente da gente, a gente sente, né, muito isso, porque a gente precisava bastante disso. Eu tenho amigos da minha idade que não têm lembrança de campeonato goiano. Eu, graças a Deus, lembro de 2001, lembro de 2005, tenho lembranças muito claras na mente. Mas eu tenho amigo meu que, tipo, dando tudo certo, graças a Deus, ele vai ter a primeira lembrança de campeonato goiano, do Vila, primeira final. Então, assim, algo que não pode acontecer. Dentro desses 15 anos aí, a gente teve só na final de 2017 e está voltando agora. Então, é algo que precisa ser frequente. Eu costumo falar para os meninos aqui que o Vila tem que estar acostumado a jogar grandes campeonatos, a chegar em grandes decisões, porque uma hora as coisas acontecem, uma hora encaixa um trabalho, uma comissão técnica, está bem organizado financeiramente, o pessoal do jurídico trabalhando bem, e só caminha para melhorar cada dia mais. É isso aí, vai dar certo, vai dar certo. Acho que a partir do momento que a gente cuida daquilo ali como se fosse nosso, né, cara? É a nossa casa, né? Eu gosto, cara, de olhar e andar ali e ver tudo, né? Tem jogo, eu vou no vestiário do visitante antes para ver se está tudo arrumadinho, se, sabe, se a luz está funcionando, se a água tá saindo ali na torneira, tudo, porque, cara, dá orgulho, assim, de você ver a sua casa arrumada, ver um time chegar depois e elogiar, falar. Eu falo isso, o Hugo já falou algumas vezes. Hoje, a condição que a gente tem, os caras falam muito, não sei o que, do gramado, tudo, mas, pô, se você vê o vestiário de visitante hoje do Vila, cara, eu já andei em vários aí, em muitos vestiários acompanhando os jogos. Dificilmente você vê um vestiário como o nosso, cara. Dificilmente, cara. Bonito, limpo, tudo funcionando, organizadinho. Vou te falar que dessa série C que a gente passou aí, não tinha um vestiário melhor do que o nosso ali para receber um time. E tudo isso, cara, faz da gente grande, entendeu? Não é porque você vai receber um adversário que você tem que receber de qualquer jeito, que tem que tratar de qualquer jeito, não. Cara, é você cuidando com sua casa. Você vai receber alguém na sua casa, pô. Você precisa, né? Você quer que esteja tudo arrumadinho, organizado. Verdade. E é isso que faz, que dá orgulho, cara. E assim, vocês vão ver, a hora que vocês voltarem, tá bacana. Ariane, fala alguma coisa, Ariane? A Ariane tá calada demais. Não, Que é eu isso? queria só ressaltar, tipo, porque a gente teve, assim, no comecinho da gestão do Hugo, a gente teve no Oba, numa reunião, foi até o Aurélio que levou a gente. Ele passava muito verdade pra gente, sabe? Deu a entender que, tipo, a gestão dele chega a ser injusta, a gente comenta, ter uma final dessa de campeonato goiano sem torcida, chega a ser injusto logo com ele, porque a gente tá questionando, por que não com esse Val, sabe? Porque ele sim merecia, o Hugo não. Então, chega a ser injusto. A gente torce muito para a continuidade do trabalho dele, de vocês. Assim, o Vila hoje é outra cara, a gente deu para ver, foi assim no comecinho, mas já a gente deu para ver que tinha muita mudança. Então, a gente torce muito para esse trabalho de vocês ter continuidade e a gente ter muitas alegrias, né? Porque tem que ser o primeiro campeonato goiano final do Hugo, então tem que vir mais. Não, então, Ariane, até a gente falou mais cedo sobre isso, assim, que o Hugo, acho que foi semana passada, ele me chamou lá, a gente tava ali no Oba lá em cima, e aí ele falou assim, pô, Bitar, será, cara, que eu não vou ter, na minha gestão, a oportunidade de ver esse Oba lotado, assim, da gente comemorar alguma coisa aqui dentro, cara, vou passar essa gestão inteira sem, aí a gente tem que ficar no pé dele, viu, Ariane, pra ele topar essa reeleição aí depois, para dar continuidade nesse trabalho aí, vocês têm que me ajudar. Se depender da gente, a gente vai continuar batendo nessa tecla então, hein? Tá mais do que aprovado. Tá mais que aprovado. Que Mas isso. é isso, cara. E quanto mais gente a gente puder somar, hoje a gente tem uma equipe de trabalho, mas é o que eu falei para os meninos, uma estrutura ainda muito enxuta, sabe? Muita coisa que a gente gostaria de fazer ainda, a gente esbarra nas nossas próprias limitações, né? Não só financeira, mas condição mesmo, às vezes, de
de oferecer para as pessoas ali uma condição melhor de estrutura, mas a gente está caminhando, eu tenho certeza que a gente vai conseguir daqui a pouco ter um Vila ainda mais forte, sabe? Estruturado, o que eu falo? Estruturado para que a gente possa chegar numa Série A e disputar com dignidade, sabe? Dar orgulho para nossa torcida, cara. Não adianta nada você bater ali de qualquer jeito, você vai ser sapecado, porque ali não é lugar, né? Não é brincadeira. Com certeza. E o trabalho precisa ter maturidade e continuidade, sabe? Com certeza, esse é um ponto importante. A gente encerrar bonitinho aqui, vou trazer um pouco mais pro pessoal. Como que é o Bitar aí no convívio com a família, no momento de lazer ali? O que ele gosta de escutar, aquela música, aquele churrasco? Como é que é aí o nosso vice-presidente na parte mais particular? Christian, meu filho fala assim, meu papai só descansa assistindo futebol. Porque cara, eu sou viciado em esporte, sempre fui. Sempre gostei muito e pratiquei muito, assim. As pessoas, eu falo pros meninos lá que eu já fui bom de bola, cara. Eu sou canhoto, jogava ali na meiuca, rompi o ligamento 2 vezes, tive que abandonar o ofício. Mas eu gosto muito de esporte, gosto muito de ficar em casa e assistir, como eu falei para vocês aí, eu gosto de ver o que está acontecendo, saber o que as pessoas estão falando. Eu consumo muito esporte, muito, principalmente futebol. Esses dias até eu falei, tô assistindo um jogo aqui, era a 2ª divisão do Campeonato Português. Ele falou, porra, desliga essa merda e vai dormir, cara. Eu falei, não, bicho, tô olhando aqui porque tem um jogador aqui e eu gosto demais, demais, assim. Sou muito tranquilo, cara. Eu não sou muito de beber, às vezes tomo um vinho, alguma coisa assim, faço meu churrasquinho aqui, mas muito calmo, cara, sou muito tranquilo e é isso. Futebol, 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 cara, é paixão. Quando ele falou do 12 de outubro lá, Bruno, eu falei, é o doido do futebol, igual a nós. O cara tá assistindo. É igual nós. Se estiver de bobeira, estiver passando um jogo, é aquilo ali mesmo no programa, não tem outro programa, não. Eu acho bacana, cara, às vezes acompanhar, principalmente esses atletas que a gente vê aqui, nosso, que semana, eu sempre conversei, até no último jogo, conversei com o Coronel, sabe, falei com ele, é muito bacana, assim, quando você vê, o cara tem carinho também pelo clube, o Biancucci tá lá e tá felizão, nasceu os filhos dele, até prometi, vou mandar a roupinha de bebê do Vila para os meninos dele agora, e o cara acha bom, bacana, e toda hora manda mensagem, né, vibra com o nosso time, com a nossa gestão. Então é massa, cara, eu acho bom demais. E aí sempre que eu posso prestigiar aí esses meninos, eu procuro assistir um jogo e tá torcendo por eles. Eu também gosto muito. Sempre quando tem algum atleta que passou aqui no Vila, que às vezes não teve a oportunidade, né, de ter a continuidade aqui com a gente, mas está em algum outro lugar também, a gente sempre assiste, coloca lá no grupo do WhatsApp, fulano que jogou aqui, tá jogando em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso. Até para observar, né, outros atletas, a gente sempre tem que estar atento, né? Isso é bacana, acho importantíssimo, assim. Show de bola. Bruno, para a gente encerrar, faz o nosso merchan, convida a galera a participar dessa nossa resenha, episódio sensacional com o nosso vice-presidente Leandro Bittar, e pede a galera também para seguir as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Então, Luiz não veio, né, Ramelão, mas fazer o momento dele aqui. Segue a gente no Twitter, Instagram, _VilaCast. A gente tá tentando ser mais ativo, tá tendo interação com vocês. A gente prometeu, né, chegar a 1000 seguidores no Instagram, a gente vai colocar o _VilaCast no nome de cada um. Mas segue a gente aí, a gente vai tentar fazer um sorteio para vocês no Instagram, assim que tudo der certo. A gente vai tentar fazer um sorteio para vocês no Instagram. No Twitter o Christian fica resenhando com todo mundo lá, então segue a gente que a resenha é massa. E no YouTube, VilaCast normal.
A gente tá com imagem no YouTube. Não sei se tem gente que escuta só pelo Spotify ou pelo Deezer, deve ter. Mas a gente tem imagem no YouTube. Então, segue a gente. O papo aqui foi da hora pra caramba. E vai ter mais episódios com participações especiais ou de pós-jogo. Sei que vocês gostam, porque vocês não. Porque senão a gente não tava com esses números. E agradecer aos números que a gente tá recebendo. Uns números bastante. Sei lá, eu fiquei encabulado. Comentei com a minha namorada. Eu falei, caramba, os números cresceram muito rápido. E isso é muito bom. A gente fica muito feliz com o feedback de todo mundo. E no mais é isso aí. É um Isso aí, eu vou conteúdo. fazer meu merchan também, Cris. Tipo, eu tenho que fazer o merchan pro Vila. Aproveitar e pedir para a torcida também para participar da nossa campanha aí com o Manto da Paixão. Né? Essa semana a gente conseguiu acelerar bem as vendas lá. Né? A gente pretende aí chegar aí até domingo aí com 2.000 camisas. Vamos ver se a gente consegue bater esse número. Então, assim, pedir pro torcedor mais uma vez. O Hugo fala, cara, os caras estão me chamando de, como é que fala, pedidor de pedinte de esmola, não sei o que toda hora vem chorar, me dá, dá o som da rede social, dá R$ 2, me dá R$ 2. Mas é isso, cara, como eu falei, a gente hoje precisa, né? E o manto, cara, ficou maravilhoso. Ontem até Ficou elogiei lindo. os meninos no grupo. Se vocês tiverem a oportunidade depois, quiserem ver, tá lá na loja exposto. Você pode pegar, tocar no material lá e ver o tanto que ficou bonito. Então, vamos participar aí também. Comprar, como diz o Hugo, pro pai, pra mãe, pra avó, pra amante, pra não sei quem, para o que tiver. E também, cara, agradecer vocês aí. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho aí. Eu até falei para o Bruno mais cedo, tanto que é legal, importante, nosso torcedor gosta desse tipo de conteúdo. Vocês, né, que são, assim, torcedores que estão sempre ativos, participando de tudo, eu acho muito bacana. Né, a Ariane aí, eu acompanho vocês em rede social, tudo, a Ana Lívia também, que eu sempre vejo as postagens dela. É muito bacana, cara, e sucesso para vocês. O que a gente puder contribuir, pode contar com a gente. E quando precisarem também, a gente está à disposição. Ah, tamo junto demais. Sobre o manto da paixão, não sei os meninos, mas eu já parcelei a mim em suaves parcelas. Estamos esperando a estreia, a semana da estreia contra o Botafogo, porque vai sair, né, a segunda camisa, a camisa branca, e também o restante de todo o enxoval aí que vai nos vestir até o final da temporada. É importante demais esse apoio, a gente sabe que essa grana está sendo muito bem utilizada e não é à toa que a gente está vivendo coisas boas aí desde muito tempo. Finalizando, Bitar, muito obrigado, cara. Igual eu falei no começo, sempre muito solícito, desde quando a gente procurou ter você aqui, né? O pessoal pedia muito, né? Pô, fala com o Bitar, ele é tranquilo, ele vai aceitar lá o convite, isso aqui. Aí acabou que a gente, né, conseguiu fazer a nossa gravação hoje. No mais tarde vai estar, né? O Bruno vai jogar no YouTube lá pra gente. A partir de amanhã, no meio-dia, já tá lá online. Eu vou começar a mexer no áudio também daqui a pouco. Ariane, quer aparecer de novo, dar o seu tchau ou você já foi? Eu queria só agradecer, né? Falar que o meu manto já tô só ansiosa para pegar, porque vamos comemorar o título com um manto novo, né? Se Deus quiser. Então é isso, obrigado pela presença e valeu. Nós, valeu. Para finalizar, aquele Vila. 1, 2, 3. Vila! Vila!